Salmo 34. Foi o mesmo texto que foi pregado ontem. Pregaremos ele hoje de novo. Do 1 até o versículo 11. Diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Falemos com Deus. Deus, nós queremos nessa hora declarar diante de Ti a nossa condição. Somos necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ministra uma palavra, Deus, ao coração do Teu povo, da qual também faço parte. Somos necessitados, Deus, do Teu conselho, da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Algumas coisas talvez a gente vai falar daquilo que foi comentado ontem. Ontem o pastor Marcos deu o pano de fundo para esse contexto. O rei Davi, ele escreve esse salmo em um momento em que ele está fugindo do rei Saul e vai se esconder entre os filisteus. E ele, ontem, o Marcos recitou até o nome do rei, de Aquis, ou Aquis. A gente sempre conhece mais como Abimeleque. E aí há uma condição, e que ele não comentou ontem. Esse salmo é escrito quando Davi, no momento de medo contra o rei Saul, vai se esconder no território dos seus inimigos, que ele fez guerra, que ele venceu, e ele vai se esconder lá entre os filisteus. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 8, que diz assim: Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Ais, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então, veja que Davi, ele vai se esconder no meio de um povo por conta do medo contra o rei Saul, do rei Saul,
E Davi parece ter se esquecido de tudo aquilo que Deus já tinha promovido em sua vida. Deus já tinha entregue um leão na mão de Davi. Deus já tinha entregue um urso na mão de Davi. Deus entregou Golias nas mãos de Davi. Golias, esse gigante que Davi matou com a pedrada da sua funda, na verdade, e depois cortou a cabeça dele com a espada do próprio gigante, e espada essa que estava na mão de Davi. Quando ele vai começar a conversar com o sacerdote, ele está fugindo, e ele fala assim: você não tem nenhuma espada aí para emprestar? E o sacerdote fala assim: eu só tenho aquela espada que foi que decepou a cabeça de Golias. Davi está com o seu instrumento de vitória na mão e cheio de medo no coração. Vitória que Deus não deu a outra pessoa, deu a ele mesmo. Davi vai para a terra estrangeira, para os seus inimigos, com o próprio instrumento, com o troféu, com o símbolo da sua vitória, mas o medo faz com que ele se esqueça disso. Todos nós aqui, talvez você não esteja com uma espada, mas todos nós aqui temos algo em nós, ou às vezes até fisicamente conosco, que são símbolos da vitória de Deus na nossa vida. Testemunhos, experiência com Deus, livramentos, quantas coisas Deus já não fez na nossa vida. E aí, quando o inimigo se levanta, mesmo munido de todas essas coisas, a gente permite que o medo venha e assole o nosso coração, e faz com que a gente se afaste do Senhor. E realmente, não é à toa que Davi finge ser um louco estando na cidade dos seus inimigos, porque é muita loucura mesmo. Eu acho que essa imagem do Davi, ela é perfeita para exemplificar uma pessoa que se afasta do Senhor. Não sei se você tem, muitos devem ter pessoas aqui que estão afastados no Senhor, e a gente, quando está na presença de Deus, às vezes a gente fala assim: cara, você está louco, você está doido. Aquela imagem do filho pródigo é perfeita, que ele estando longe, aí o texto vai dizer: e aí ele, caindo em si, lembrou-se do seu pai. Porque uma pessoa, para se afastar de um Deus tão bondoso, não tem outra explicação. Ele precisa estar fora de si, de tudo aquilo que nós vivemos, experimentamos com o Senhor. Não se esqueça, querido, de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, e Ele continua fazendo na nossa vida. Salmo 103, o salmista vai dizer: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É isso que nós temos que fazer. Foi um termo que minha prima usou aqui, e que eu tenho usado com uma certa frequência. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa evangelizar o nosso próprio coração. Em situações em que nós nos mantemos, talvez nos encontremos talvez um pouco vacilantes, com o nosso coração titubeando, é necessário fazer a nossa alma lembrar, fazer lembrar a nossa alma de tudo aquilo que Deus já fez. E Davi está ordenando aqui: bendiga minha alma ao Senhor. É uma conversa dele com ele mesmo. Olha, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Parece papo de maluco, mas pode até ser. Mas tem momentos em que a gente precisa falar e declarar tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Ele já trouxe de bênção para nossas vidas. E se Ele nos acompanhou até aqui, por que Ele nos abandonaria? Ele não irá nos abandonar. E aí, realmente, Davi começa esse salmo com o seu voto costumeiro, porque ele fazia muito isso. Vamos começar no versículo 1 e versículo 2. Ele vai dizer assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ele faz esse voto, ele se compromete, ele declara o comprometimento de sempre louvar ao Senhor. Precisamos fazer, sabe, quando nós nos batizamos e aqui professamos a nossa fé, nós nos comprometemos diante do Senhor, a servir ao Senhor, a louvar ao Senhor, e esse comprometimento, esse voto precisa estar presente na nossa vida. Eu queria te convidar nessa noite a nós repetirmos esse voto diante do Senhor. Vamos repetir? Diga: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Compromisso, irmão, diante de Deus. É o tempo todo.
nós bendiremos ao Senhor. Nossos lábios sempre o louvarão. E essa declaração de Davi, ela não fica apenas nos lábios, porque ele vai dizer no versículo 1, olha, eu vou bendizer ao Senhor, os meus lábios o louvarão. Às vezes você pode falar assim, pastor, não adianta nada mandar repetir, porque a pessoa pode realmente estar falando de boca para fora, e eu sei disso. Mas talvez seja por isso que Davi, no versículo 2, ele dá um nascedouro desse comprometimento. Ele vai dizer, a minha alma se gloriará no Senhor. Isso não são palavras dos meus lábios. Isso não é um texto vazio. Isso é algo que flui da alma. Isso flui da alma. Na igreja, às vezes, no meio da adoração, tinha uma época que falava assim, dá um brado ao Senhor. A igreja, às vezes quando eu estou com um aluno jogando, e às vezes ele faz gol, eu falei, grita, cara, grita. Aí tem um que fala assim, por que tem que... Aí eu falei assim, qual é a diferença do grito para o brado? Porque o grito, ele sai da garganta, o brado, ele sai da alma. É um grito da alma. Sabe aquele torcedor? Ou aqueles filmes de guerra, flui da alma, irmão. É um som que vem do coração. É um comprometimento que nasce dentro do nosso interior. Minha alma se gloriará no Senhor. Jeremias 9, versículo 23, o profeta vai dizer, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor. É isso que o profeta diz aqui. Ele, na verdade, diz que Deus diz aqui. E é por isso que, por mais que você ache essa música bonitinha, eu acho ela praticamente assim, bem chatinha. Ninguém explica Deus. Já está meio. Está aqui, ó. Quer se gloriar? Glorie-se em compreender-me, em entender aquilo que eu faço. Eu sei que a gente nunca vai entender o Senhor na plenitude, mas eu vou ficar louvando a Deus pelo fato que eu não entendo nada do Senhor? Mas você não mas a palavra, não preciso. Ninguém explica. Não, coisa ruim, mano. Deus fala, se quer se gloriar, se glorie em me compreender. É entender aquilo que eu estou fazendo no seu meio, em se glorie, em me conhecer. E aí no final do versículo 2, Davi vai dizer assim, e no versículo 3, ele vai continuar, ouçam os oprimidos e se alegrem. Eu que devo estar precisando tomar os comprimidos. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Davi agora ele está expandindo esse compromisso. Aquele compromisso que era dele, ele expande. Ele agora ele atua como pastor, como uma liderança. Esse compromisso, ele não pode ser apenas da liderança, ele não pode ser apenas do pastor. Todos precisam estar envolvidos nesse compromisso. E é isso que ele vai dizer. Olha, ouçam os oprimidos, se alegrem, juntos exaltemos o nome do Senhor. Apóstolo Paulo vai fazer palavras parecidas em 1 Tessalonicenses 5. Ele vai dizer, alegrem-se, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui quando ele diz todos, é todos mesmo. Você pode ser uma pessoa abastada, ou você pode ser uma pessoa de poucos recursos. E veja que Davi, olha o convite que Davi faz. Olha, ele não está fazendo esse convite para ricos. Ele está fazendo esse convite igual para uma igreja que caiu na chacota aí, porque você chega lá e você toma café gourmet e limonada suíça, né? E porque a igreja só tem gente de dinheiro, e quando o ministério de louvor desce, tem um ministério. Gente, fala nisso, pessoal louvor. Você abriram um ministério do Starlet aqui, eu não estou sabendo? Não, o ministério de louvor sai, já vem uns maquiadores assim, ó. Aí aparece um cara chegando na igreja assim, que é uma menina passando a roupa. Aí eu falei assim, vocês são o quê? Não, nós somos do Ministério Stylet. Nós estamos passando a roupa do pastor que ele vai pregar. Aí eu falei com ele, mas ele não sai com a roupa. Sai com a roupa de casa, não? Não é isso, irmão. São todos. São os pobres, são os ricos. Veja, olha, ele fala assim, olha, ei, os oprimidos, ouçam vocês também, se alegrem. Se alegrem. E até porque Davi, quando ele fala disso, ele está falando de uma condição em que ele se sentia oprimido. Ele estava fugindo. Não é a palavra de alguém que nunca viveu o problema. Não é a palavra de alguém que nunca passou
uma situação de turbulência na sua vida. Apóstolo Paulo está dizendo: deem graça em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, todas. Está com saúde, dê graças a Deus. Está doente, dê graças a Deus. Está com dinheiro, dê graças a Deus. Está sem dinheiro, dê graças a Deus. Está em paz, dê graças a Deus. Está passando luta, dê graças a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. No versículo 3 ele vai dizer: proclamem a grandeza do Senhor comigo. E eu quero repetir esse convite, esse chamamento de Davi para nós hoje. Igreja Batista, Graça e Verdade. Proclamem a grandeza do Senhor. Por onde vocês querem que andem, dependente da situação que você viva, proclame a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor deve ser proclamada independente da situação em que nós estejamos vivendo. Você está passando um momento da luta? Sabe, louve ao Senhor, cante ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Jesus, está doendo. Sobre todo o nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Mas não é pelo que eu estou vivendo, é porque Ele é digno. Não é por conta das minhas circunstâncias, é porque Ele é merecedor. É porque o seu amor não muda. É porque a sua fidelidade jamais acaba. É porque a sua misericórdia se renova, sabe, a cada manhã. É porque a presença dEle não nos abandona. Todos nós devemos louvar ao Senhor. É muito ruim. Hoje meu pai falou assim: Sandro, lá na igreja, como é que você vê essa questão do Leonardo Boff, que é um ex-frei da igreja católica, muito envolvido com essa questão de obras sociais? É óbvio que a igreja precisa ter o cuidado com as questões sociais, mas essa não é a temática principal da igreja. Quando você vê que há muito discurso político na igreja, até mesmo questões sociais, a igreja está perdendo foco. A igreja deve cuidar dos pobres, deve cuidar das viúvas, mas o objetivo da igreja é proclamar a grandeza do Senhor. É fazer menção e lembrança da grandeza do Senhor. O culto deve proclamar a grandeza do Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor seja de fato exaltado. De fato exaltado. Independente da circunstância. Davi teve lutas internas com Saul, lá de fora, com os filisteus, mas Deus sempre foi com ele. Salmo 121, versículo 2 vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor jamais nos abandona. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6, ele vai dizer assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. No versículo 4 e no versículo 6, Davi dá bastante ênfase aqui na situação que ele está vivendo. No versículo 4 ele vai dizer que ele tinha medo. Ele tinha medo. E não há problema em você sentir medo. Não há problema nenhum. Acho que o problema é quando a pessoa não sente medo, né? Que ela se coloca em risco. Não há problema em você sentir medo. No versículo 6, ele se declara uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre. Uma pessoa sem recursos, talvez não rico. Não em questão de recurso financeiro, mas talvez de recursos emocionais. Sabe? Ali diante do Senhor. Mas no versículo 5, Davi, ele começa a expandir e a generalizar aquilo que Deus fez na vida dele para todos que façam a mesma coisa. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Em algumas outras versões diz assim, seus rostos jamais serão confundidos. O pastor Ademar de Campos tem uma música, não, ele não tem a música, né? Ele canta esse texto, né? Ele diz assim: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Não há confusão na mente.
Não há crise de fé existencial para aquele que olha para o Senhor. Eu gosto muito daquele salmo, quando o salmista vai dizer assim: será que em vão eu guardei a minha pureza? Será que em vão eu me guardei a santidade? E aí ele vai dizer assim: olha, eu tinha medo até de pensar para não ofender a geração dos meus pais. Aí ele vai dizer assim: até que eu entrei no teu santuário e me atentei para o fim dos ímpios. É por isso que é loucura sair da presença de Deus, porque quando nós temos uma experiência com o Senhor esclarece todas as coisas diante dos nossos olhos. Às vezes nós passamos momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de dificuldade, e veja que o salmista vai dizer: até que eu olhei para ti, Senhor, e entendi qual é o fim dos ímpios. Não é o mesmo fim que eu vou ter. O que o Senhor tem reservado para mim é outra coisa. Não é a mesma coisa que o Senhor tem reservado para o ímpio. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você viva, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E essa promessa é tão linda. É tão linda porque eu sei que a gente tem momento de tristeza. Eu sei disso. Eu sei que a gente perde pessoas da nossa família, ou às vezes uma porta que se fecha, ou às vezes uma demissão, uma enfermidade. Isso acontece. Mas eu estou falando de modo de viver. Sabe, um modo operante de um homem que, sabe, já é característica de você ver um crente que está sempre triste, que está sempre mal-humorado? Não cabe. Não cabe. Uma pessoa que está sempre amargurada, não cabe. Eu falei lá na igreja do Andes, quando a Ives e eu estivemos lá, falando lá para as famílias, eu falei assim: muitas pessoas são frustradas porque não tem o amor do pai, porque não tem o amor da mãe, porque não tem o amor do marido da forma que queria ter, ou porque o filho não o ama. Só que para o crente isso não cabe. E eu não estou dizendo que não cabe, que talvez o teu marido não te ame, ou talvez o teu filho seja ingrato, ou talvez o teu... Não, isso aí pode acontecer, mas o que não cabe para a nossa vida é eu ter esse sentimento de amargura, de tristeza, por me sentir uma pessoa mal amada. Não existe crente mal amado. O amor que nos amou é perfeito. É um amor sacrificial, é um amor derramado naquele Calvário. Não existe crente mal amado, meu irmão. Há um Deus que me amou. Há um Deus que te ama. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Qual o pai que o filho pedindo pão daria pedra? Deus, o amor de Deus é muito maior. Mas eu tenho um Deus que me ama. Eu acho que às vezes dá a impressão que a igreja não entende isso. Está triste porque eu teve umas lutas. A Bíblia diz assim: olha, olhem para ele, porque os que olham para eles, seus rostos ficam radiantes de alegria. Radiante de alegria. Recebi uma palavra, fui demitido. Eu tenho tudo para ficar abalado, preocupado com as contas, mas se eu olhar para o Senhor, essa alegria vai entrar no meu coração. Eu vou lembrar que a minha vida pertence a Ele. Eu vou lembrar que o controle da minha vida está em suas mãos. Eu vou lembrar que Ele é o Deus Emanuel na minha vida. Eu vou lembrar que Ele é Jeová Jireh, que a provisão vem dEle. Nossos rostos ficam radiantes de alegria. E a única coisa que a gente precisa é olhar para o Senhor. E Ele ainda vai dizer: olha, seus rostos jamais mostram decepção. Jamais. Uma vez eu conversando com um amigo sobre uma situação, foi semana passada. Ele não é daqui não. E ele falou assim: Sandro, eu te peço desculpa, eu não queria te decepcionar, porque a gente é amigo há bastante tempo, uma situação bem triste, não foi comigo. Ele falou assim: eu sei que você não esperava. Eu falei assim: rapaz, eu não me decepciono com ninguém. Com ninguém. Eu estou sempre olhando para o Senhor. Eu só estou te mandando mensagem para tentar te ajudar numa situação. Eu falei: minha questão não é decepcionado contigo. Não estou decepcionado com ninguém. Não cabe na vida do crente: não, porque eu trago essa amargura, isso aqui. Pastor, mas eu trago, eu não consigo me livrar. Você precisa olhar para o Senhor. Olhar mais para o Senhor. Olhar totalmente para o Senhor. E parar de olhar para suas fontes de decepção e de amargura. Porque senão você sempre vai ser triste. Agora, quer trazer alegria para a sua vida? Olhe para o Senhor. Quer ser uma pessoa que não é frustrada por conta de decepções? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele vai dizer: o Senhor me livrou dos meus temores e me libertou das minhas tribulações.
Ele tira o nosso medo, Ele nos liberta da tribulação. Ah, pastor, mas aí então eu devo estar errado, porque eu tenho cada tribulação na minha vida. Dependendo da pessoa, às vezes está até dormindo com ela. Às vezes está deitado na cama assim, Senhor, aqui Deus, ó, dormindo aqui, ó, o sono do justo, mas como atribula a minha alma. Pode ser, irmão. Pode ser. Ah, então Deus, Senhor, eu vou orar para Ele me libertar das minhas tribulações. Deus, entrega. Não tinha uma música antiga, né? Prepare e leva. Tinha um prepare e leva. Isso é antigo, alguns não conhecem. Prepare e leva, Senhor. Um espírito meio homicida gospel, né? Senhor, eu não quero que ele vá para o inferno, mas eu quero que ele morra. Prepara, Senhor, e leva. Não é isso que Davi está falando quando Deus vai dizer que Ele nos liberta das nossas tribulações. Ele está dizendo que nós não somos cativos aos momentos de lutas na nossa vida. Os momentos de lutas na nossa vida não nos aprisionam, não aprisionam o nosso coração, não definem aquilo que de fato Deus nos faz ser. Lembra de João 17, versículo 15? Jesus vai dizer assim: Senhor, eu não peço que eu os tire do mundo, mas livre eles do mal. É disso que Davi está falando. Eu sei que a gente vai passar momentos de luta, mas eu não estou preso nessa tribulação. Eu não estou agarrado nessa luta. Jesus, Colossenses 1,13, a palavra do Senhor diz, vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas. Só que a gente continua vivendo no mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no mundo que está obediente ao príncipe desse século. Só que o Senhor nos libertou. Somos livres. Somos libertos das tribulações. Somos livres, irmãos. Nós podemos estar dentro de uma cadeia futuramente, quando falar, vamos perseguir os cristãos e vamos colocar todo mundo na prisão. Vai ser um monte de liberto preso. Somos livres, porque se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Não existem cadeias que prendam aqueles que são libertos pelo Senhor. Não existe, e é isso que Davi está dizendo. Ele me libertou das minhas tribulações. A pastora Ives, na quarta-feira aqui, né, a gente está finalizando a série sobre a carta de 1 João. Ela falou uma citação de João Calvino, que ele vai dizer assim: os fiéis não devem duvidar que Deus é propício às orações de cada indivíduo, para que com as mentes tranquilas possam esperar que o Senhor cumpra aquilo pelo que oram, e para que assim, sendo libertos de toda a tribulação e ansiedade, deixem nas mãos de Deus e aos seus cuidados. Às vezes a luta pode estar muito forte, mas se você é livre, a tua mente vai estar tranquila, confiando que o Senhor está escutando a sua oração. No versículo 7 e no versículo 8, ele vai dizer assim: o anjo do Senhor, a versão diz acampa, né? O anjo do Senhor, na minha versão aqui, mas pode deixar, não tem problema não. É sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Veja que, irmão, que declaração maravilhosa e poderosa. Declaração maravilhosa, não apenas de proteção, mas de companhia. Ele está dizendo assim: olha, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Às vezes você pode achar assim: eu me sinto sozinho. Não, há um anjo do Senhor acampado ao teu redor. Ele está conosco em todos os momentos. Salmo 34, versículo 15, vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. E aí não dá para entender. Não dá para entender por que a gente não ora. Por que a gente não ora? É como se Deus estivesse assim conosco, assim, ó. E aí a gente passando luta, tanta dificuldade, e não fala com o Senhor. E aí quando Deus fala assim: cara, tu não fala comigo. Por que você não fala? Meus ouvidos estão atentos ao teu pedido de socorro. Pede socorro, irmão. Deus está à disposição do seu povo. Ele não é como muitas religiões que
que dizem que você precisa evoluir, descobrir os mistérios, os segredos, crescer, ter um grau, uma mediunidade. Não, porque você não tem uma espiritualidade. Não, irmão. Ele está disposto. Você pode ter um dia, minutos de convertidos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Seus ouvidos estão atentos. Estão atentos ao nosso pedido de socorro. Ore, irmão. Ore. Às vezes as pessoas falam assim: Deus é bom, mas eu passo tanta dificuldade, eu tenho andado tão perturbado, eu tenho andado tão triste. Aí você pergunta assim: você tem orado? Você tem orado? Aí a pessoa fala: não, eu oro. E aí, se você for analisar, é nem oração. É um costume de murmuração. Porque a pessoa bota o nome de Deus e ela acha que está orando. Deus, por que isso aconteceu isso comigo? Deus, não é possível, Deus. Não é possível, por que o Senhor permitiu? Deus, não, eu não mereço, Deus. E que não sei o que, só vai se queixando. Se queixando. Ore e fala com o Senhor: Senhor, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai bondoso. Tu és um Deus poderoso. Olha para a minha situação, Senhor. Me socorre, Deus. Peça socorro ao Senhor. Quanto tempo a gente fica assim se questionando, e porque a gente acha que está usando o nome de Deus, a gente acha que é oração. E na verdade é só uma sequência de murmuração, de queixas. Deus está falando assim: peça socorro a Ele. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda. Ele está pronto para te ajudar. Está pronto para te ajudar. Uma vez lá no trabalho, tinha uma mesa grandona assim, e lá tem umas meninas que são metidas a tipo, as coisas meio feministas, né? Aí eu olhando assim para ela, eu já conhecia, né? Aí a mesa estava pesada. Eu falei: você não vai pedir ajuda, né? Ela: não preciso. Eu falei: então tá bom. E o caminho era longo. E eu sabia que ela não ia aguentar. Aí eu fui andando do lado. Assim, ó. Ela: por que você está andando aqui? Eu falei: porque eu sei que você não vai aguentar. E você vai ter que pedir ajuda. Ela: não vou pedir. Eu falei: não tem problema. Eu vou ficar aqui do lado só para ver. Aí no meio do caminho, viu que ela botou a mesa. Eu falei: e aí, agora que ajuda? Não. Eu vou pegar de novo, não tem problema, eu continuo te acompanhando. Pede socorro, irmão. Pede ajuda ao Senhor, irmão. Os ouvidos deles estão atentos à nossa oração. O apóstolo Pedro faz a mesma, ele repete essa declaração lá em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. E é um crime que fazem com o apóstolo Pedro. Que às vezes a pessoa não quer estudar a Bíblia, não quer ter conhecimento da palavra. Não, eu sou igual Pedro, que não tinha estudo, né? Para com isso, irmão. Para com isso. Pedro era conhecedor das Escrituras. No seu chamamento ele já sabia. Lembra quando, na verdade, quem é que leva Pedro até Jesus? É o seu irmão André. André chega para ele: Pedro, achamos aquele que nós procurávamos. Encontrei. Pedro conhecia as Escrituras, irmão. Eu sei de onde tiraram essa ideia de que Pedro era um ignorante, que não sabia ler com cré. E fica com essa bobeira. Pedro: olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Esse anjo que Davi coloca aqui, a gente vê em vários textos do Velho Testamento aparições, e o texto vai dizer, essa expressão anjo do Senhor aparece mais de 50 vezes no Velho Testamento. E na maior parte das vezes, esse anjo do Senhor, como já apareceu aí a Daniel, a Abraão, a Sara, ele sempre está trazendo orientações. Faça isso, não faça aquilo, sempre vai trazer alguma orientação. Mas com Davi, aqui com Davi, há uma postura de proteção, de cuidado. Não é apenas questões de orientar. Não, é um anjo que quer se relacionar com Davi e também conosco. Esse anjo, querido, ele não apenas se acampa ao nosso redor para nos livrar, não. Ele faz os inimigos retrocederem. Esse anjo, ele é tão voraz pelo seu povo, pela igreja, que ele não apenas está acampado ao nosso redor para nos proteger, como também é capaz de fazer os inimigos fugirem. E não satisfeito com isso, esse anjo, quando às vezes nós somos atacados e ele nos defende, ele coloca os inimigos para fugir e ainda persegue os inimigos até que eles sejam destruídos. Salmo 35, versículos 5 e 6, sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Há um sentimento no Senhor de batalhar pelo seu povo. Nós não estamos entregues, irmão.
Nós não somos órfãos. Nós não somos filhos, como que não tem pais, que não há quem nos defenda. Deus é o nosso Pai Celeste. Não começamos a oração que Jesus ensinou falando Pai Nosso à toa. Há um cuidado sobre nós. Há uma paternidade sobre nós. Uma vez eu botei o meu aluno de castigo e falei: você está de castigo? Ele tinha 4 anos. Hoje ele tem 5. Sabe o que ele falou para mim? Eu vou falar com meu pai. Não sabe. Eu falei: pode falar, rapaz. Tu tem um pai, irmão. Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós. História é essa, de não compreender, de achar que o inimigo pode nos atacar. Conversando com uma amiga no trabalho, teve um retiro lá, alguma coisa de esses encontros com Deus aí que as pessoas podem ter que sair sem falar nada, um negócio estranho. E ele falou assim: não, Elisandro, é uma coisa tão abençoadora, tão tremenda, tão maravilhosa, que o inimigo todo ano se levanta. Todo ano desse retiro eu paro no hospital. Minha pastora está internada há 3 dias. É o retiro chegar. Eu falei: não é melhor parar então de fazer o retiro? Que evento do inferno é esse, meu irmão? Mas veja que há uma legalidade e parece que fica feliz. Olha, Satanás me arrebentou. Olha, a gente é tão de Deus que Satanás chega e pá, que isso, irmão? Há um anjo que se acampa ao nosso redor, que nos protege, que faz os nossos inimigos fugirem e que ainda persegue eles. Satanás não toca nos filhos de Deus, irmão. Temos um Pai, irmão. Temos um Pai que cuida de nós. História é essa que Satanás toca na gente? Eu falei: se eu fosse você, eu parava com esse retiro. Mas não vão parar. Eles gostam de adoecer. Eles acham legal que Satanás os sacuda. Falta de conhecimento bíblico, irmão. E aí abre legalidade para Satanás tripudiar da cara deles. A gente tem um Pai a quem a gente possa clamar, irmão. Esse anjo é poderoso. É poderoso. Há poder nesse anjo. E é claro que você já está com a gente há um tempo, temos nossos visitantes aqui, e é claro que aqui a gente não tem prática de culto aos anjos. Quem é esse anjo? Primeiramente, a gente tem que afirmar que esse anjo não é um anjo comum. A Bíblia vai chamar ele de o anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Ele é um anjo diferenciado. Porque anjos comuns não recebem adoração. Apocalipse 22, versículo 8 e 9, diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto isso, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava que mais mostrava para o adorar. E ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora somente a Deus. Porque anjos comuns não recebem adoração. Não tem esse negócio de oração do Miguel no meu escudo protetor. Não, eles não recebem adoração. Veja quem está falando com o João. Não, rapaz, que isso? Eu estou aqui porque a Bíblia diz que aos teus amados o Senhor daria a ordem aos teus anjos para vos guardar. Foi isso que eu estou fazendo. Me adora, não. Adora a Deus. Mas no caso do anjo do Senhor, é diferente. Vá comigo lá para Juízes, capítulo 6. Já estou me encaminhando para o final. Juízes 6, a partir do versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que declaração. Aí, guerreiro, precisa às vezes falar isso, né? Ó, o anjo. E veja que o anjo do Senhor chegou e falou assim: o Senhor está com você. Aí Gideão: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: veja, quem é que apareceu para ele? O anjo do Senhor. O que o texto está dizendo agora? O Senhor. É a mesma pessoa. O Senhor voltou-se para ele e disse:
com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Versículo 18: peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu vou esperar você voltar. Deus é paciente, né? Não é verdade? Deus é muito paciente com a gente, né? É muito paciente, né? Dá vontade de dar um pedal? Eu falei, a gente é igualzinho. Está ali, ó, diante do anjo do Senhor. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sob uma grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E assim o fez Gideão. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Gideão estava de frente com o próprio Jesus. Jesus estava ali, porque toda vez que a Bíblia vai falar sobre o anjo do Senhor, é a manifestação visível na figura de um homem, de Jesus Cristo se manifestando na frente daqueles homens do Velho Testamento. E aí Gideão vai ficar pasmo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, o soberano, face a face. Ele fica atônito, ele fica trêmulo, ele fala: meu Deus, como é que eu não morri? Eu estava na frente de Deus, eu estava diante de Deus. E não é à toa que há esse sentimento em Davi, porque quando Davi vai dizer: olha, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, ele tem a clareza de quem está na sua vida. Não é apenas um serviçal para dar espada, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que está na nossa presença e na nossa companhia, está presente aqui nessa igreja. E não é à toa que quando ele sai dessa declaração de compreender que o anjo está perto dele, se acampa ao seu redor, ele vai dizer no versículo 9: temam o Senhor, temam o Senhor, porque Deus está presente na nossa vida. Há de se ter temor onde Deus está. Ah, Sandro, mas onde Deus está? Ora, onde a gente está, porque nós fomos chamados para andar em sua presença. E se ele se acampa ao meu redor, eu preciso temer ao Senhor, porque se eu estou aqui, Deus está aqui. Temamos ao Senhor. Se eu estou na minha casa, Deus está lá. Temamos ao Senhor. Se eu estou no meu trabalho, Deus está lá se acampando ao meu redor. Temamos ao Senhor. Sempre estamos diante da sua presença. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Eu vou te lembrar a mesma coisa que Davi está lembrando para o povo de Israel: tu és santo, meu irmão. A igreja de Deus é santa, nós somos santos. Temam o Senhor, temamos a Deus, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. E no versículo 11, e Davi vai tomar uma postura de liderança e realmente de pastoreio daquele povo. Ele vai dizer: venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E eu quero deixar essa palavra
para todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes. É tempo de nós nos levantarmos e ensinarmos o temor ao Senhor. Temamos a Deus. Eu sei que a gente vive uma realidade onde as pessoas estão brincando de igreja. Mas se de fato nós temos olhado para o Senhor, vire para o seu filho, vire para o seu departamento, para a sua classe, igreja, vire para o mundo e diga assim: olha, me escute, eu vou te ensinar o que é temer ao Senhor. Deus espera isso de nós, não só de mim, porque eu sou pastor Edivaldo, pastor Aives, não só dos presbíteros. Ele espera isso da igreja, que nós ensinemos as futuras gerações a temer ao Senhor. Todo esse sentimento de proteção e de provisão só pode gerar uma coisa no nosso coração: temor ao Senhor. Eu estou negando que Deus provê? De maneira nenhuma. Estou negando que Deus cuida? De maneira nenhuma. Agora, o que não dá para agir é com essa galhofa, é colocar Deus na parede, é dizer: não, Deus tem que me abençoar, porque tu tem Deus provedor. Olha, está lá na Bíblia, faz a prova, coloca Deus à prova, começa a gritar com Deus agora. Que isso, irmão? Dá ordem para o anjo. Que isso, irmão? Eu estou falando do anjo do Senhor, é o próprio Cristo. Tema ao Senhor, tema a Deus, tenha temor diante dele, tenhamos temor diante do Senhor, em tudo, irmão, em tudo. Você crê que o anjo do Senhor está aqui? Temamos temor, irmão. Não cabe. Estou na igreja, Deus está falando, e eu estou aqui, ó. Show. Joguinho. Venham, filhos, vou vos ensinar o que é temer ao Senhor. Não cabe, irmão. Fica quieto, filho, fica quieto. Tá. Toma aí, ó. Assiste desenho para não perturbar no culto. Que isso, irmão? Ouçam, meus filhos, eu vou vos ensinar o que é temer ao Senhor. Ah, pastor, é que o senhor não sabe como é que é criança pequena. Claro que sei. Eu não sei. Eu ganhei a vida com elas, pô. Foi lá fora, foi lá, cuidou, tá. Vamos voltar para a igreja agora. Senta e se comporta e escuta a palavra. Amém? Amém? Vai fazer o que a mamãe pediu? Vai. 10 minutos. Vai lá fora. É assim mesmo, irmão. É ensinar a temer ao Senhor, né? Toma aqui. Não, irmão. Davi está dizendo: ouçam, filhos, eu vou vos ensinar a temer ao Senhor. O que a igreja precisa para ver a glória de Deus, para ver as manifestações do Senhor, para de fato ter essa experiência com esse anjo do Senhor que é o próprio Cristo? Temer ao Senhor. Ele é Deus, nós somos os seus servos. Amém? Vamos louvar o Senhor. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Vamos cantar. Veja, a vida está tão perto, prove, a
tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Declara, importa que ele cresça, Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. A igreja, veja os tronos dobrados ao chão, até o meu coração. Tudo. Diga quem? Quem não louvará? quem não temerá Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? quem não temerá Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. A igreja importa, que importa. Você pode levantar a sua voz e dizer que seu coração está rendido a Ele. Oh Senhor, em temor nós te adoramos, em temor nós declaramos a tua grandeza e a tua santidade. Importa que tu cresça, importa que tu apareça aqui, Senhor. O único Senhor. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará?
aconteça, o que importa é que o teu nome seja glorificado, o que importa é que a tua grandeza seja proclamada, Deus. Oh, Deus, Deus, coloca esse temor queimando dentro do nosso coração, Senhor, ao entrarmos na sua presença diante de ti, que haja esse temor na nossa alma, no nosso coração, levando uma igreja santa aqui neste lugar, que nós mostremos para o mundo que é de fato temer ao Senhor. Tu és grande, Jesus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o amado da nossa alma. Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Como é bom saber que Tu nos cercas com poder e com amor, que Tu tem nos guardado até aqui, que Tu tem nos abençoado e não tem permitido que nada falte a nós. Tu tens sido um Deus provedor, amoroso, e sabemos que Tu nunca vais mudar. Então, Pai, eu Te peço, Deus, não permita que nós mudemos, Senhor. Não permita que essa igreja mude, Deus. Quantas igrejas começam a caminhar diante de Ti e se perdem na caminhada. Tu não mudas, Tu continua o mesmo. Nós é que somos inconstantes. Sustenta a nossa vida, sustenta o nosso coração. Mantenha-nos na Tua palavra, nos Teus caminhos. Mantenha a Tua palavra com integridade, Deus, aqui no seio desta casa, no seio desta família. Que nós tenhamos fidelidade com a Tua palavra, que a gente, ao tratar a liderança, todos aqueles que pregam, que tocam, que ministram, que evangelizam, tenham ciência de que não é nosso, não nos pertence, não é coisa nossa, não é para nós,